Olha, gente, já estou aqui com o nosso primeiro convidado aqui, nosso primeiro entrevistado, né, o Carlos Bertoni, doutor Carlos Bertoni. Seja muito bem-vindo ao programa Fashion. A gente vai falar sobre um assunto, né, que ele realmente, assim, está sendo muito visto na mídia ultimamente, entre todas as pessoas. Né? Quem nunca ouviu falar em harmonização facial, né? E aí a gente vai falar hoje sobre a importância da ultrassonografia. Você já parou para pensar nessa aí que precisa disso, né? As pessoas fazem e a gente não sabe, né? Às vezes as pessoas fazem sem nem fazer a ultrassonografia, né? Então, primeiro, boa tarde, né? Prazer conhecê-lo. É um prazer estar aqui de novo, né, no programa. E, sem dúvida nenhuma, a ultrassonografia ela veio para a harmonização de uma forma bem intensa, na verdade. A gente já trabalha com ultrassom há bastante tempo, desde 2015, quando a gente começou a trabalhar com ultrassonografia voltada para a harmonização, inicialmente na parte cirúrgica. E hoje, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas elas precisam de um exame complementar para dar segurança no tratamento e também no resultado final desse tratamento. Então, assim, para que serve a ultrassonografia, né, na harmonização facial? As pessoas, na verdade, existem alguns tipos de ultrassons que são utilizados na harmonização. Tem um chamado microfocado, que ele trabalha com uma frequência de onda de 5, 7 MHz, que é utilizado como maneira de queimar gordura, que é o microfocado, ele é usado para estética. E existe o outro, que é o ultrassom, que a gente trabalha para fazer diagnóstico, é o mesmo ultrassom que, por exemplo, as mulheres fazem quando estão fazendo o exame pré-natal. E a gente trabalha com um tipo de onda que ela é maior, ela trabalha na faixa de 7 até 12 MHz. E esse tipo de onda ele é importante porque você consegue observar estruturas superficiais. Então, quando a gente pensa em harmonização, o certo era você ter um diagnóstico mais preciso dos tecidos. Quando você trabalha o ultrassom, então, nessa margem de onda, você consegue identificar estruturas superficiais, que seriam pele, músculo, gordura, vasos. Então, é essa a importância da ultrassonografia na harmonização. É você auxiliar, como o próprio nome diz, é um exame complementar para você dar diagnóstico e também para poder, dessa forma, trabalhar o conjunto do paciente. E às vezes a gente nem procura, na verdade. Muitos profissionais acabam que não fazem, mas eu queria saber quais são as vantagens de fazer. Como eu havia falado, para esse ultrassom, que a gente fala que é de 7 até 12 MHz, ele é um ultrassom utilizado, então, para fazer a identificação de estruturas de tecido mole. Então, quando você utiliza o ultrassom com essa finalidade, você consegue, por exemplo, identificar qual que é a espessura de pele, qual que é a espessura de tecido mole abaixo, que seria de gordura, onde passa o vaso, qual que é o fluxo do vaso, se o vaso ele tem um fluxo mais aumentado ou menos, mais diminuído. Você consegue, então, visualizar estruturas importantes através de um exame que a grande vantagem que eu penso em relação ao ultrassom, primeiro que ele não emite radiografia, não tem uma emissão de raios X. Isso é uma grande vantagem, porque você não tem, por exemplo, a chance de ter problemas de mutação, de câncer, se for utilizado em grande escala, né? E a outra vantagem, que apesar de ser um aparelho que não é um aparelho barato, mas ele é fácil de ser encontrado em todo o Brasil. Então, é o mesmo aparelho que as mulheres utilizam, por exemplo, se você tiver um problema de tireoide, se você quiser fazer alguma coisa de carótida, fazer avaliação, é o mesmo tipo de aparelho. Em qual fase a gente utilizaria ele? Tá. No nosso caso, a gente trabalha com ultrassom há bastante tempo, como eu havia falado no início. A gente faz os exames clínicos, e isso é uma coisa importante ser falada, porque o exame clínico ele é mandatório em qualquer parte da área médica odontológica. Nós que trabalhamos com a parte cirúrgica e de harmonização, é importante você fazer uma avaliação clínica para você ter uma ideia do formato do rosto, do tipo de pele, entre outras coisas que a gente observa, mas a gente não consegue, através só do visual, saber o que tem por baixo, por trás da pele. Então, esse exame, quando a gente faz essa utilização desse aparelho, você consegue, então, identificar com mais facilidade
esse tipo de situação. Que E não evita é até comum. aquele roxinho, né, que às vezes fica. Isso é importante quando a gente observa, por exemplo, você vai fazer um lábio, você vai fazer um preenchimento de lábio. Sim. Nós sabemos que a face ela é extremamente vascularizada. Então, quando você faz um procedimento no qual você vai às cegas, você não sabe onde passa a artéria, a gente sabe que existe o que a gente chama de variação anatômica. Ou seja, o seu lado direito ele é diferente do lado esquerdo. As pessoas são diferentes. Uma pessoa mais jovem, a pele, o músculo, a gordura é diferente de uma pessoa mais idosa. Então, isso tem que ser levado em consideração. E como que você consegue observar essas nuances de variações? Através de exames chamados exames complementares. Você pode, por exemplo, fazer o mesmo tipo de exame utilizando, por exemplo, a ressonância magnética. Só que é um exame extremamente caro. Quando você vai fazer qualquer tomada de exame, você vai ter que fazer no hospital, é um exame extremamente demorado, o custo é muito alto. Se você for fazer uma tomografia, que você também consegue identificar estruturas importantes, você vai tomar radiação. Então, a grande vantagem do ultrassom é que você não tem, primeiro, nenhum tipo de radiação ionizante. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, né, que eu penso. E também é um exame que pode ser feito em qualquer lugar do país. E como funciona na prática a harmonização guiada? Tá. É outra coisa importante, como eu havia falado, a gente sabe que a pele, o rosto, ele é muito vascularizado. E essas diferenças de vascularização, elas podem causar riscos. Quando você faz, então, a introdução de uma agulha ou de uma cânula para fazer preenchimento, você não sabe onde você está fazendo a colocação. Verdade. Então, quando você usa o ultrassom de forma a guiar os seus passos durante esse processo de preenchimento, você consegue, então, visualizar um vaso, que pode ser uma artéria ou uma veia. Isso também, o ultrassom tem essa importância, porque você utiliza o que a gente chama de ultrassom com Doppler. O que seria o Doppler? O Doppler é um tipo de ultrassom no qual você consegue observar fluxo sanguíneo. Então, através desse fluxo sanguíneo, você consegue identificar se é uma artéria, se é uma veia, se é uma artéria de calibre maior, se tem uma maior velocidade, se tem menos velocidade. E aí você consegue, então, direcionar, através do ultrassom, a colocação desse produto. Ou seja, é muito mais seguro. Se você for parar a pensar dessa forma, você, então, diminui muitas possibilidades de problema. E quando dá problema? É, isso que eu ia perguntar, né? Então, no caso de complicação, ele é ideal para identificar o preenchedor? Perfeito. Então, quando você faz a utilização do ultrassom, você consegue, primeiro, fazer esse mapeamento e tentar desviar de áreas importantes. Você consegue identificar tipos de produtos diferentes. Por exemplo, se a pessoa usou o ácido hialurônico, se ela usou o PMMA, você consegue, através da diferença de tonalidade de cinzas, você consegue identificar qual tipo de material. E o mais importante, além disso, quando você tem um problema, que é isso que a gente não quer ter, mas quando você tem um problema, por exemplo, você faz a utilização do preenchedor, e você tem um entupimento de uma artéria, você vai ter a diminuição do fluxo. O sangue ele vai passar pela artéria, e se você entope, você não tem a continuação do fluxo. E o que você poderia causar? Você pode causar, por exemplo, uma isquemia na região do rosto, que pode dar uma necrose, que é uma das piores situações da harmonização. Eu já vi muito em casos de necrose de nariz, de lábio, até mesmo a pessoa pode ficar cega. Olha. Sim, você pode pegar, levar o êmbolo, ou seja, o preenchedor através da artéria e causar até uma cegueira do paciente. Ou seja, realmente é algo que é muito importante, gente. Eu não imaginava a importância. Sim. E é bom a gente ficar atento a isso. Eu realmente fico assim, eu queria saber agora assim, a questão do mapeamento vascular. Sim. Certo? Como é que ele é feito? Como é que funciona isso? Então, no próprio, é o chamado Doppler, que é o que a gente utiliza, tem o ultrassom normal, e tem uma parte do ultrassom chamado Doppler, que é esse que você consegue identificar o fluxo sanguíneo e qual se é vaso, qual se é uma artéria, ele fica marcadinho lá, você consegue, exatamente, ele é colorido, e você consegue, então, identificar fluxo sanguíneo, se é arterial ou se é venoso, e se aquilo ali é um vaso, através desse fluxo. Nossa, através de cor. Eu vi um caso, não sei exatamente o que aconteceu, nenhum motivo, mas tem um caso de uma pessoa muito próxima a mim. Ela foi remover o preenchimento do lábio e simplesmente o rosto dela inchou inteiro. Ela ficou parecendo um filtro de Instagram. Ficou parecendo um filtro de Instagram, de tão inchado, ficou assim, realmente uma coisa assim assustadora. Sim, é claro que a gente teria que fazer uma avaliação para ver o que aconteceu, né?
Mas isso que você fala também, através da ultrassonografia, você consegue identificar locais que você precisa retirar o preenchedor, por exemplo. Então, através desse mapeamento, não só de vasos, ou seja, de ser artéria ou ser veia, mas também de locais onde foram preenchidos, você consegue, através do ultrassom, levar o produto para aquela região que precisa ser feito a retirada daquele produto. Entendi. Então, o ultrassom, eu penso que, sem dúvida nenhuma, desde 2015 a gente trabalha com ele, eu tenho certeza que é o grande diferencial. Ele traz mais segurança, né? Com certeza, mais segurança. E realmente, eu realmente não tinha ouvido falar, sendo bem sincera, não ouvido falar. A gente escuta muito falar em harmonização facial o tempo inteiro. Se tornou uma prática que até pessoas muito jovens fazem, desde sempre, um botox, alguma coisa desse tipo. Então, todos esses procedimentos é indicado então, fazer a ultrassonografia facial. Júlia, eu posso te dar um exemplo? Eu sou cirurgião. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, dos dentes siso, que as pessoas procuram a gente para fazer cirurgia. Se você vai fazer a retirada de um dente, você concorda comigo que você tem que fazer uma radiografia? Sim. Não tem como um cirurgião, ainda mais se o dente estiver incluso, que o siso, por exemplo, está incluso, você não sabe se tem o dente, você não sabe a posição dele, você não sabe a localização, se ele está próximo ou não de um vaso, de um nervo, você não consegue ver. Então, você faz um exame, que é chamado exame complementar, que é uma radiografia. E hoje é muito comum, além da radiografia, a gente também pedir uma tomografia. É a mesma coisa que a ultrassonografia. Quando você vai fazer um procedimento, e a tendência é essa, as pessoas, primeiro, conhecerem uma nova... Na verdade, não é novo. Esse tipo de tratamento é um tratamento bastante antigo. Só que ele veio para a harmonização exatamente para melhorar o que a gente busca. Então, quando você pensa em qualidade, quando você pensa em segurança, você tem que ter algo mais. Porque a experiência... Eu tenho 27 anos de formado, eu posso te garantir que quanto mais fácil, que eu falo não em termos cirúrgicos, mas quanto mais seguro é para eu poder fazer uma cirurgia, é claro que eu quero isso. Porque é mais segurança para o meu paciente. Eu não quero ter problema para o paciente, eu quero que a cirurgia seja da melhor maneira possível, eu quero que o procedimento ele seja o menos doloroso, o mais assertivo, o mais seguro possível. Então, o ultrassom ele traz isso não só para o paciente, que no final das contas a gente faz para o paciente, não é para mim. E você quer levar para ele o quê? O melhor. E eu não tenho dúvida que o padrão ouro hoje, na harmonização, é a ultrassonografia. Vai virar uma realidade que já está começando, já tem bastante tempo que a gente trabalha, a gente percebe que está tendo cada vez mais profissionais conhecendo da tecnologia. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma realidade em pouco tempo para a grande maioria das pessoas. É uma questão que eu ia perguntar. Vamos lá, fiz a minha ultrassonografia do rosto, então vou saber exatamente o ácido que eu vou poder colocar. Existem diferentes tipos de ácidos. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa em procedimentos, a gente sabe, igual eu te falei, que as pessoas são diferentes. Ninguém é simétrico, não existe uma pessoa totalmente simétrica. Nem as mais belas modelos, elas têm simetria, porque as pessoas, elas têm diferença. Quando você pensa em harmonização, você tenta levar a pessoa ao mais simétrico possível. Então, se eu olho para você, eu te vejo, eu estou fazendo um exame em você, eu sei que um lado seu é maior que o outro só de olhar você. Eu sei que você mastiga mais de um lado do que do outro, porque eu sei que quando você mastiga mais, você tem mais hipertrofia, o seu músculo é mais forte de um lado. Isso é muito fácil com o jogador de tênis. O jogador de tênis, se ele é destro, o braço direito, ele é muito mais forte que o braço esquerdo. Por quê? Porque ele usa mais o braço direito. Então, na face é a mesma forma. Se você dorme mais de um lado, se você dorme menos de outro lado, se você mastiga mais de um lado do que do outro. E muitas vezes o olhar, quando a pessoa não tem o feeling que a gente fala, que é dado com o passar dos anos, com a experiência, quando você usa a tecnologia, você consegue igualar as pessoas. Então, uma pessoa que tem muita experiência passa a ser muito próxima do que não tem pouca experiência, através de tecnologia. Então, eu acredito, realmente, se eu olhar para você, e eu sei com certeza qual o lado seu que você mastiga, se eu passar o ultrassom, eu vou te falar, o lado seu esquerdo, ele tem mais hipertrofia que o lado direito. E aí eu consigo ver isso, mas muitas vezes um olhar que não está treinado para isso, ele não consegue observar. Não consegue observar. Não consegue. Então, o ultrassom, ele te traz isso. Ele vai te falar o lado que é mais forte, ele vai te falar o lado que você tem mais gordura, o lado que você tem menos gordura, o lado que você tem uma artéria passando num lugar que não deveria estar passando, que é o que a gente chama de essas diferenças, né, essas nuances que podem ocorrer. Então, a tecnologia ela vem para auxiliar.
Eu tenho certeza que, com o passar dos anos, a tecnologia só trouxe benefícios. Pelo menos na ultrassonografia que eu estou dizendo, né? Porque tem outras também não servem para nada. Mas no ultrassom, eu posso te garantir que a gente tem certeza que vai virar uma realidade e essa realidade vai trazer benefícios para as pessoas. E segurança, né? Acima de tudo, segurança, que foi algo que me chamou bastante atenção. E eu acredito que muita gente está assistindo não imaginava que fosse tão importante estar fazendo essa ultrassonografia, que a gente, às vezes, quem é leigo, né? Quem não é da área, principalmente, a gente acha que é tudo muito simples, né? Talvez seja até simples, porém tem que ter um cuidado, né? A gente não pode banalizar. E uma outra situação que é interessante na ultrassonografia, por exemplo, a gente faz cirurgia de lipo de papada. Quando você começa a cirurgia, você consegue, então, fazer o pré para saber a quantidade de gordura que essa pessoa tem. Vamos supor que você teve um edema maior do que de um lado do que do outro. Eu não consigo identificar se aquele edema é gordura. Eu consigo, no transoperatório, passar o ultrassom e ver se a retirada foi equivalente. Ou seja, eu tirei mais de um lado ou do outro. Como é que eu vou saber isso? Eu não sei. Então, através da ultrassonografia, no transoperatório, eu consigo identificar retiradas diferentes. Ou seja, eu vou, durante o procedimento, melhorar ainda mais a cirurgia do paciente. E outra, a partir do momento que o paciente ele terminou a cirurgia, através do ultrassom, eu consigo identificar se aquele inchaço é um edema, se aquele inchaço é um sangramento, se é um hematoma, se é um seroma. Então, ou seja, até para o pós é importante. Tudo é bom. Se você faz antes, durante e o pós-operatório, você tem, então, sequências diferentes com resultados, no final das contas, levando o melhor resultado possível. Então, você consegue identificar, além de tudo que eu te falei, você consegue também identificar problemas, se aquilo ali é normal, se é um edema. Não, aqui daqui é um sangramento, que pode ser um sangramento. Então, você pode ter um hematoma que eu consigo identificar nesse ultrassom também. Nossa, com essa nossa entrevista, eu comecei a analisar e ver casos de pessoas conhecidas, um colega que fez olheira, preenchimento de olheira, e ficou roxo e até hoje não saiu mais. Ficou roxo para sempre, não saiu mais. Então, assim, se tivesse feito a ultrassonografia, isso não teria acontecido, ou o risco seria bem menor, você diminui. Né? A gente sabe que não é matemático, a saúde não é matemática, né? As pessoas não são matemáticas. O que a gente faz é diminuir possibilidade de problema. E se deu problema, você conseguir identificar da melhor maneira possível e fazer o melhor tratamento através da ultrassonografia também. Pois é. Nossa, então eu tenho que agradecer. Né? Infelizmente, acabou o nosso tempo, porém, esse assunto é um assunto realmente de muita importância. Eu vou pesquisar mais, você que está assistindo, pesquisa mais também. Procura realmente, né, fazer essa ultrassonografia antes de fazer qualquer procedimento estético no seu rosto, o rosto da gente, né, nosso cartão de visita, né? Então, a gente tem que ter cuidado com ele também. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada e volte sempre aqui no programa EPEST. Na próxima, com certeza, Séries estará aqui para lhe receber, né? Mas foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, estamos à disposição. Um grande abraço. Pois é, minha gente. Então é isso. Esse bloco vai ficando por aqui. Vamos para um breve intervalo, mas já já a gente está de volta. Só que é um exame extremamente caro. Quando você vai fazer qualquer tomada de exame, você vai ter que fazer no hospital, é um exame extremamente demorado, o custo é muito alto. Se você for fazer uma tomografia, que você também consegue identificar estruturas importantes, você vai tomar radiação. Então, a grande vantagem do ultrassom é que você não tem, primeiro, nenhum tipo de radiação ionizante. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, né, que eu penso. E também é um exame que pode ser feito em qualquer lugar do país. E como funciona na prática a harmonização guiada? Tá. É outra coisa importante, como eu havia falado, a gente sabe que a pele, o rosto, ele é muito vascularizado. E essas diferenças de vascularização, elas podem causar riscos. Quando você faz, então, a introdução de uma agulha ou de uma cânula para fazer preenchimento, você não sabe onde você está fazendo a colocação. Verdade. Então, quando você usa o ultrassom de forma a guiar os seus passos durante esse processo de preenchimento, você consegue, então, visualizar um vaso, que pode ser uma artéria ou uma veia. Isso também, o ultrassom tem essa importância, porque você utiliza o que a gente chama de ultrassom com Doppler. O que seria o Doppler? O Doppler é um tipo de ultrassom no qual você consegue observar fluxo sanguíneo. Então, através desse fluxo sanguíneo, você consegue identificar se é uma artéria, se é uma veia, se é uma artéria de calibre maior, se tem uma maior velocidade, se tem menos velocidade.
E aí você consegue, então, direcionar, através do ultrassom, a colocação desse produto. Ou seja, é muito mais seguro. Se você for parar a pensar dessa forma, você, então, diminui muitas possibilidades de problema. E quando dá problema? É, isso que eu ia perguntar, né? Então, no caso de complicação, ele é ideal para Exato. identificar o preenchedor? Perfeito. Então, quando você faz a utilização do ultrassom, você consegue, primeiro, fazer esse mapeamento e tentar desviar de áreas importantes. Você consegue identificar tipos de produtos diferentes. Por exemplo, se a pessoa usou o ácido hialurônico, se ela usou o PMMA, você consegue, através da diferença de tonalidade de cinzas, você consegue identificar qual tipo de material. E o mais importante, além disso, quando você tem um problema, que é isso que a gente não quer ter, mas quando você tem um problema, por exemplo, você faz a utilização do preenchedor, e você tem um entupimento de uma artéria, você vai ter a diminuição do fluxo. O sangue ele vai passar pela artéria, e se você entope, você não tem a continuação do fluxo. E o que você poderia causar? Você pode causar, por exemplo, uma isquemia na região do rosto, que pode dar uma necrose, que é uma das piores situações da harmonização. Eu já vi muito em casos de necrose de nariz, de lábio, até mesmo a pessoa pode ficar cega. Olha. Sim, você pode pegar, levar o êmbolo, ou seja, o preenchedor através da artéria e causar até uma cegueira do paciente. Ou seja, realmente é algo que é muito importante, gente. Eu não imaginava a importância. Sim. E é bom a gente ficar atento a isso. Eu realmente fico assim, eu queria saber agora assim, a questão do mapeamento vascular. Sim. Certo? Como é que ele é feito? Como é que funciona isso? Então, no próprio, é o chamado Doppler, que é o que a gente utiliza, tem o ultrassom normal, e tem uma parte do ultrassom chamado Doppler, que é esse que você consegue identificar o fluxo sanguíneo e qual se é vaso, qual se é uma artéria, ou se é uma veia. Lá, você consegue, exatamente, ele é colorido, e você consegue, então, identificar fluxo sanguíneo, se é arterial ou se é venoso, e se aquilo ali é um vaso, através desse fluxo. Nossa, através de cor. Eu vi um caso, não sei exatamente o que aconteceu, nem o motivo, mas tem um caso de uma pessoa muito próxima a mim. Ela foi remover o preenchimento do lábio e simplesmente o rosto dela inchou inteiro. Ela ficou parecendo um filtro de Instagram. Ficou parecendo um filtro de Instagram, de tão inchado, ficou assim, realmente uma coisa assim assustadora. Sim, é claro que a gente teria que fazer uma avaliação para ver o que aconteceu, né? Mas isso que você fala também, através da ultrassonografia, você consegue identificar locais que você precisa retirar o preenchedor, por exemplo. Então, através desse mapeamento, não só de vasos, ou seja, se é artéria ou se é veia, mas também de locais onde foram preenchidos, você consegue, através do ultrassom, levar o produto para aquela região que precisa ser feito a retirada daquele produto. Entendi. Então, o ultrassom, eu penso que, sem dúvida nenhuma, desde 2015 a gente trabalha com ele, eu tenho certeza que é o grande diferencial. Ele traz mais segurança, né? Com certeza, mais segurança. E realmente, eu realmente não tinha ouvido falar, sendo bem sincera, não ouvido falar. A gente escuta muito falar em harmonização facial o tempo inteiro. Se tornou uma prática que até pessoas muito jovens fazem, desde sempre, em botox, alguma coisa desse tipo. Então, todos esses procedimentos é indicado, então, fazer a ultrassonografia facial. Júlia, eu posso te dar um exemplo? Eu sou cirurgião. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, dos dentes siso, que as pessoas procuram a gente para fazer cirurgia. Se você vai fazer a retirada de um dente, você concorda comigo que você tem que fazer uma radiografia? Sim. Não tem como um cirurgião, ainda mais se o dente estiver incluso, que o siso, por exemplo, é incluso, você não sabe se tem o dente, você não sabe a posição dele, você não sabe a localização, se ele está próximo ou não de um vaso, de um nervo, você não consegue ver. Então, você faz um exame, que é chamado exame complementar, que é uma radiografia. E hoje é muito comum, além da radiografia, a gente também pedir uma tomografia. É a mesma coisa que a ultrassonografia. Quando você vai fazer um procedimento, e a tendência é essa, as pessoas, primeiro, conhecerem uma nova... Na verdade, não é novo. Esse tipo de tratamento é um tratamento bastante antigo. Uhum. Só que ele veio para a harmonização exatamente para melhorar o que a gente busca. Então, quando você pensa em qualidade, quando você pensa em segurança, você tem que ter algo mais. Porque a experiência... Eu tenho 27 anos de formado, eu posso te garantir que quanto mais fácil... que eu falo não em termos cirúrgicos, Sim. mas quanto mais seguro para eu poder fazer uma cirurgia, é claro que eu quero isso. Porque é mais segurança para o meu paciente.
Eu não quero ter problema para o paciente, eu quero que a cirurgia seja da melhor maneira possível, eu quero que o procedimento ele seja o menos doloroso, o mais assertivo, o mais seguro possível. Então, o ultrassom ele traz isso não só para o paciente, que no final das contas a gente faz para o paciente, não é para mim. Sim. Você quer levar para ele o quê? O melhor. E eu não tenho dúvida que o padrão ouro hoje, na harmonização, é a ultrassonografia. Vai virar uma realidade que já está começando, já tem bastante tempo que a gente trabalha, a gente percebe que está tendo cada vez mais profissionais conhecendo da tecnologia. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma realidade em pouco tempo para a grande maioria das pessoas. É uma questão que eu ia perguntar. Vamos lá, fiz a minha ultrassonografia do rosto, então vou saber exatamente o ácido que eu vou poder colocar. Existem diferentes tipos de ácidos. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa em procedimentos, a gente sabe, igual eu te falei, que as pessoas são diferentes. Ninguém é simétrico, não existe uma pessoa totalmente simétrica. Nem as mais belas modelos, elas têm simetria, porque as pessoas, elas têm diferença. Quando você pensa em harmonização, você tenta levar a pessoa ao mais simétrico possível. Então, se eu olho para você, eu te vejo, eu estou fazendo um exame em você, eu sei que um lado seu é maior que o outro só de olhar você. Eu sei que você mastiga mais de um lado do que do outro, porque eu sei que quando você mastiga mais, você tem mais hipertrofia, o seu músculo é mais forte de um lado. Isso é muito fácil com o jogador de tênis. O jogador de tênis, se ele é destro, o braço direito, ele é muito mais forte que o braço esquerdo. Por quê? Porque ele usa mais o braço direito. Então, na face é a mesma forma. Se você dorme mais de um lado, se você dorme menos de outro lado, se você mastiga mais de um lado do que do outro. E muitas vezes o olhar, quando a pessoa não tem o feeling que a gente fala, que é dado com o passar dos anos, com a experiência, quando você usa a tecnologia, você consegue igualar as pessoas. Então, uma pessoa que tem muita experiência passa a ser muito próxima do que não tem pouca experiência, através de tecnologia. Então, eu acredito, realmente, se eu olhar para você, e eu sei com certeza qual o lado seu que você mastiga, se eu passar o ultrassom, eu vou te falar, o lado seu esquerdo, ele tem mais hipertrofia que o lado direito. E aí eu consigo ver isso, mas muitas vezes um olhar que não está treinado para isso, ele não consegue observar. Não consegue observar. Não consegue. Então, o ultrassom, ele te traz isso. Ele vai te falar o lado que é mais forte, ele vai te falar o lado que você tem mais gordura, o lado que você tem menos gordura, o lado que você tem uma artéria passando num lugar que não deveria estar passando, que é o que a gente chama de essas diferenças, né, essas nuances que podem ocorrer. Então, a tecnologia ela vem para auxiliar. Eu tenho certeza que, com o passar dos anos, a tecnologia só trouxe benefícios. Pelo menos na ultrassonografia que eu estou dizendo, né, porque tem outras também não servem para nada. Mas no ultrassom, eu posso te garantir que a gente tem certeza que vai virar uma realidade e essa realidade vai trazer benefícios para as pessoas. E segurança, né? Acima de tudo, segurança, que foi algo que me chamou bastante atenção. E eu acredito que muita gente está assistindo não imaginava que fosse tão importante estar fazendo essa ultrassonografia, que a gente às vezes, quem é leigo, né, quem não é da área principalmente, a gente acha que é tudo muito simples, né? Talvez seja até simples, porém tem que ter um cuidado, né? A gente não pode banalizar. E uma outra situação que é interessante na ultrassonografia, por exemplo, a gente faz cirurgia de lipo de papada. Quando você começa a cirurgia, você consegue, então, fazer o pré para saber a quantidade de gordura que essa pessoa tem. Vamos supor que você teve um edema maior do que de um lado do que do outro. Eu não consigo identificar se aquele edema é gordura. Eu consigo, no transoperatório, passar o ultrassom e ver se a retirada foi equivalente. Ou seja, eu tirei mais de um lado ou do outro. Como é que eu vou saber isso? Eu não sei. Então, através da ultrassonografia, no transoperatório, eu consigo identificar retiradas diferentes. Ou seja, eu vou, durante o procedimento, melhorar ainda mais a cirurgia do paciente. E outra, a partir do momento que o paciente ele terminou a cirurgia, através do ultrassom, eu consigo identificar se aquele inchaço é um edema, se aquele inchaço é um sangramento, se é um hematoma, se é um seroma. Então, ou seja, até para o pós exatamente, é importante. Tudo é bom. Se você faz antes, durante e o pós-operatório, você tem, então, sequências diferentes com resultados, no final das contas, levando o melhor resultado possível. Então, você consegue identificar, além de tudo que eu te falei, você consegue também identificar problemas, se aquilo ali é normal, se é um edema. Não, aqui daqui é um sangramento, que pode ser um sangramento. Então, você pode ter um hematoma que eu consigo identificar nesse ultrassom também. Nossa, com essa nossa entrevista, eu comecei a analisar e ver casos de pessoas conhecidas, um colega que fez olheira, preenchimento de olheira, e ficou roxo e até hoje não saiu mais. Ficou roxo para sempre, não saiu mais. Então, assim, se tivesse feito
a ultrassonografia, isso não teria acontecido, ou o risco seria bem menor, Você diminui. Né? A gente sabe que não é matemático, a saúde não é matemática, né? As pessoas não são matemáticas. O que a gente faz é diminuir possibilidade de problema. E se deu problema, você conseguir identificar da melhor maneira possível e fazer o melhor tratamento através da ultrassonografia também. Pois é. Nossa, então eu tenho que agradecer. Né? Infelizmente, acabou o nosso tempo, porém, esse assunto é um assunto realmente de muita importância. Eu vou pesquisar mais, você que está assistindo, pesquisa mais também. Procura realmente, né, fazer essa ultrassonografia antes de fazer qualquer procedimento estético no seu rosto, o rosto da gente, né, nosso cartão de visita, né? Então, a gente tem que ter cuidado com ele também. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada e volte sempre aqui no programa EPS. Na próxima, com certeza, Séries estará aqui para lhe receber, né? Mas foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, estamos à disposição. Um grande abraço. Pois é, minha gente. Então é isso. Esse bloco vai ficando por aqui. Vamos para um breve intervalo, mas já já a gente está de volta.